Muito bem, graças a Deus, ó. A chuvinha abençoada, ó. Eita Deus, hein? Paz, povo amado, paz, povo querido. Vou falar um pouquinho aqui respondendo sobre a inveja, direto ao ponto. Peço desculpa aí o pessoal. Mandaram pra mim que eu tava na bicicleta ontem, né? E o vento pegando o contrário, quase que não deu pra entender, né? Mas depois eu vou gravar um outro vídeo, tá? Direto ao ponto, falando sobre as guerras na carne, as guerras no espírito e as guerras também emocionais, tá? Nesses três âmbitos, três áreas que pernoiteiam, que circulam a vida do ser humano. Pois bem, mas eu vou falar diretamente aqui hoje, e tem mais umas 5, 6 para responder. Hoje eu vou responder a respeito da inveja. E eu já vou direto ao ponto, porque a inveja, ela existe sim, tá bom? É claro que a gente vê que hoje em dia existe muita manobra, existe muita manipulação, existe muito engano, tá? Existe muita usurpação da fé, para querer às vezes colocar medo nas pessoas, escravizar as pessoas. Algumas pessoas até adulteram, falsificam as escrituras sagradas na questão a respeito da inveja, tá bom? Mas eu vou falar aqui o meu ponto de vista, de uma forma rápida, prática. Vou deixar aqui a minha opinião, tá? Se você quiser acrescentar alguma coisa, pode colocar aí também nos comentários. Deixa eu fixar aqui o telefone. Você pode colocar aí nos comentários, tá bom? Se você quiser. Quer participar aqui, missionário? Você está trabalhando aí, né? O missionário está trabalhando ali, né? Numa limpeza no altar da obra. Pois é. A inveja, todo mundo sabe que o primeiro caso de homicídio datado aqui na terra foi proveniente da inveja. A gente vê a inveja prejudicando, de certa forma, né, entre aspas, prejudicando a vida de José em várias etapas, em várias situações na vida de José. A gente vê também a inveja prejudicando o ministério de Jesus. Volto a falar, entre aspas, né? Porque eu acredito também que Romanos 8:28 ele se cumpre. Todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem segundo o seu propósito, né? Não significa que é para qualquer um que as coisas vão dar certo, não, tá bom? Primeiro, é para aqueles que amam a Deus e para aqueles que estão respirando, estão vivendo. Sua vida está voltada para um propósito de Deus. Aí sim, tudo vai dar certo no teu caminho. A gente não pode interpretar as escrituras, né, de uma maneira incoerente, de uma maneira que não tem base, respaldo, né, que não está de acordo com o texto, nem o sobretexto, nem o contexto, que é o que vem anteriormente. Pois bem, as escrituras sagradas, elas nos mostram que, analisando, né, eu sou um pouco analítico, que existem pelo menos 3 manifestações ou 3 atuações em que a inveja ela se revela, tá? Existe a inveja energética, pastor? Existe. Daqui a pouco vamos falar um pouco dela dentro da Bíblia. Tem gente, por exemplo, que gosta de criticar, né? Eu já vi pessoas criticarem o sal, né? Mas o sal, ele tem energia, é químico, a pessoa pode querer falar o que for, né? Tem uma vez que teve um companheiro meu de ministério, né? Abençoado, mas é um menino ainda na fé. Ele chegou num trabalho que eu tava, e começou a falar mal de mim, destampou, falar mal, que não sei o quê, que às vezes de vez em quando eu dava o sal para a pessoa, que eu consagrava no monte, fazia um propósito na igreja, né, um caminho, um vale do sal, alguma coisa assim. E ele começou a dizer, me perseguir, falar que eu era bruxo, que o sal era da macumba, que isso era feito na macumba. E eu nem me preocupei, né, mas aqui dentro do tema aqui, deixa eu explicar uma coisa. 99,9% das coisas que estão dentro de centros, terreiros,
de macumbaria, de feitiçaria, não é as igrejas que imitam terreiros. Claro que não. Isso aí tem que ficar claro para abrir a mente, abrir os olhos de muita gente que está focado só no mundinho do Brasil. O Brasil está 500 anos agora. O conhecimento judaico, que eu estudo cabala judaica, eu estudo o judaísmo também, tá? É o povo mais antigo da terra, é o conhecimento mais antigo, viu? Quem não se lembra que Deus levou Davi ao Vale do Sal, né? E disse para ele: aqui no Vale do Sal eu vou dar vitória a você contra os edomitas, que eram 18 mil soldados, contra um gato pingado de gente. Por que Deus levou para o Vale do Sal? Por que não podia ser uma campina, um deserto, outro lugar, um vale entre montanhas estratégico, né? Como foi ali com Gideão e tudo? Por que o Vale do Sal? Por que Elias teve que pegar um prato de sal, consagrar a Deus e julgar nas águas ali que estavam amaldiçoadas de Israel? Por que Elias não pegou só a mão dele e pôs ali? O que? Explica aí, né? O pessoal teólogozão, né? Que gosta de criticar as coisas sagradas, as coisas de Deus. Pois existe sim a consagração de tudo, tá? E o sal, sim, Jesus se compara a ele, né? Dizendo: eu sou a luz do mundo, o sal da terra. Eu sei que tem pessoas que vão: não, mas Jesus está dizendo que ele dá o sabor, ele dá o gosto na vida, sim. Mas se ele se compara ao sal, é porque ele também levou sobre si dores, doenças e enfermidades, tá bom? Então, se Jesus coloca ele como uma tipologia de alguma coisa, você pode dar atenção que isso aí realmente existe, tá? A pessoa querendo, aceitando ou não aceitando, e por isso que a gente vê muito evangélico, muito cristão evangélico dentro de igrejas, que toma uma surra do diabo mesmo estando dentro de igreja, tá? Macumbeiros, feiticeiros, bruxos que fazem parte de terreiros, centros espíritas, eles reconhecem que se consagrar um sal a uma entidade e tomar um banho com aquele sal, realmente o sal puxa e descarrega, porque é uma energia química. Sal é química, a composição dele física é química, para quem não sabe, tá? Tem sim um poder energético, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Pois bem, a energética, a inveja existe, ela energética. Só que se a pessoa tiver Deus, conectado com Deus, o primeiro âmbito que o inimigo vai atacar uma pessoa é no âmbito energético. Vai ficar com aquele olho, vai tentar imitar a pessoa, vai tentar fazer o que a pessoa faz, vai tentar ser igual a pessoa é, autêntica, natural, espontânea, né? Você vê que a maioria das pessoas que invejam os outros, não inveja por causa de dinheiro, inveja por causa da autenticidade, da naturalidade, da alegria, né? E a maioria dos invejosos, pasmem porque eu vou te falar aqui agora, eles invejam os outros não é nem por causa de dinheiro e tudo, não é nem